Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Capítulo 2. A queda de um anjo. Desce do céu, por misericórdia divina, um anjo do Senhor. O universo é por excelência misterioso. Há muitos milênios que os sábios da terra o estudam com todo o empenho, procurando desvendar os segredos do infinito, e eles andam passo a passo pelo empuxo do progresso, com vontade de compreender a ciência de Deus. Quantos astros circulam no desconhecido? Ninguém o pode saber. Pensamos que muito conhecemos, mas quase tudo ignoramos da verdadeira carta estelar. E da cosmografia celeste, somente o Pai conhece todos os contornos e sua extensão. A luz, na sua velocidade vertiginosa, pode percorrer em linha reta bilhões de anos, e se alguém a encontrar na sua viagem cósmica e perguntar, abre aspas, quanto andastes nessa tua jornada? Fecha aspas. Ela, já cansada pelos desgastes comuns da viagem, lhes dirá, abre aspas, ainda não dei um passo no espaço de Deus, fecha aspas. Toda explicação que dermos sobre a criação do Senhor a diminuirá, porque estamos na ordem do finito e não sabemos explicar o infinito. O homem só sabe o que a sua evolução comporta. Nunca estará de posse da verdade plena, porque ela é relativa e obedece ao progresso das próprias almas. O planeta onde moramos, encarnados e desencarnados, em comparação com a galáxia a que pertencemos, é como se não existisse, por desaparecer diante do todo. E a própria galáxia, de que faz parte a nossa querida Terra, também é como se não tivesse existência diante de bilhões de galáxias, ante os outros desconhecidos da gigantesca unidade sideral, onde Deus é o centro de todas as leis programadas. Uma coisa todos nós conhecemos: a harmonia é a tônica da vida em todas as direções, e a beleza é a expressão comum de todas as casas do Pai, que deslizam no fluido etérico, hálito sensível que registra os mínimos movimentos, desde o cantar dos elétrons até a orquestração dos mundos. Os telescópios humanos são pálidos instrumentos diante da visão do espírito angélico, que pela vontade alcançam regiões que a mente humana não tem condições de assimilar. Falamos por experiência própria. Fomos levados a alturas descomunais, fora do nosso sistema solar, fora mesmo da nossa, abre aspas, casa grande, fecha aspas. E o visual maior nos deixou estarrecidos ante a grandeza de Deus, sustentáculo de toda a criação. Como é belo, como é lindo o brilhar das luzes. O homem comum se comporta qual certos animais inferiores, olhando somente para baixo. Os céus estrelados nos fazem um convite para que busquemos as vibrações de outras pátrias, para sentirmos o pulsar de outros corações que já conhecem e vivem com Deus e com Cristo. Nós, aqui no mundo espiritual, precisamos de muito preparo emocional para visitarmos mundos venturosos, onde o amor é a única lei. O convite não é nosso, é dos mestres maiores, que os homens se preparem, começando na experiência da carne, para que recebam o prêmio das grandes alegrias. O título deste capítulo te dará a impressão de que um anjo se degenerou ou que regrediu em sua ascensão cósmica. Porém, não se trata disso.
Referimos-nos aqui à sua descida do plano espiritual, levado ao turvamento da carne, o que fez pela força da renúncia em favor de todas as criaturas. É a descida das claridades espirituais às sombras do planeta com um único objetivo, o de ajudar por amor, de servir em todas as direções sem as exigências naturais do homem comum. Deus não se esquece de seus filhos e, como prova disso, podes consultar a história universal escrita pelos próprios homens. Quantos luminares não foram enviados entregando suas vidas para que a humanidade sofresse menos? E esses grandes vultos aparecem em todos os ministérios do saber. Maria de Nazaré, que todos conhecemos e amamos como roteiro de luz dos nossos passos, desceu de plano em plano, sem choques de ansiedade de servir, para ajudar na correspondência da fraternidade pura. Na descensão, em cada estágio, organizou trabalhos para o aprimoramento das almas. Ela objetivava, como centenas de outras companheiras do seu plano, a organizar o ambiente na atmosfera da Terra, no sentido de poder descer o Rei de todos nós, o pastor da humanidade toda. Em sequência, vários profetas vieram à Terra anunciando a vinda do Messias, conduzindo todos os elementos para a salvação dos povos. Somente a sua magnânima presença seria motivo para o despertamento espiritual de quem o encontrasse. O Oriente foi o berço em que abriram os olhos à luz do mundo grandes personagens que deixaram rastros de luz por onde passaram e cujas histórias até as pedras gravaram. O próprio ar que sopra hoje, com a sua presença salutar ao coração, nos fala de Cristo e dos seus primeiros seguidores. O Cristo de Deus era um sol, fundindo-se em todas as linhas do amor do Pai, para alimentar os homens e conduzi-los à alegria imortal. Maria de Nazaré foi um instrumento divino para o aparecimento do grande Mestre, que, por vontade do Senhor, se fez anunciar pelos luminares da eternidade. Não há condições humanas, mesmo entre as mais elevadas inteligências, que possam escrever sobre Jesus sem diminuí-lo. Ele é uma portentosa figura que transcende todas as habilidades terrestres e confunde toda a sabedoria dos mais sábios homens da terra. Ele é o Cristo cósmico. Maria desceu revestida de uma humildade sideral, portadora de um amor que universaliza todo o bem que se possa entender como sendo a verdadeira caridade. A civilização da sua época não compreendia uma convergência total em favor de todos os povos da terra, por alimentar a amizade regional, aquela baseada em troca de favores ou interesses perecíveis. Esse modo de ser de todas as civilizações vigora até nos dias em que escrevemos essas páginas, e é por isso que o fazemos, pedindo a Deus que nos ajude a infundir nas criaturas que porventura as lerem a disposição de mudanças e reformas morais que as possam levar ao equilíbrio espiritual dos sentimentos. Até hoje, Maria, mãe de Jesus, se configura no reino da terra como um símbolo do modo pelo qual os homens entendem de simbologia e não como um caminho exemplar que deve ser seguido na formação dos mais elevados sentimentos de fraternidade. Essa estrela que desceu dos céus com uma mensagem de esperança para todas as raças humanas é aquela que caminha à frente, nos ajudando a seguir suas pegadas
e nos integrar no grande rebanho de seu Filho amado. A Galileia, vista pelo mundo espiritual, passou a ser a zona de segurança. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera espiritual dessa região, que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias de todos os profetas, principalmente de Isaías, que viu todo o cortejo messiânico do Cristo e o seu monumental trabalho de renovação dos costumes. A Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. O mar da Galileia desprendia um aroma encantador das suas águas. Os ventos sopravam em todas as direções, não disseminando somente oxigênio puro, mas com ele dava para notar e sentir, vinha uma esperança diferente, como sendo uma mensagem anunciando a felicidade. Falanges de espíritos nobres desciam e subiam, na expressão comum do termo na época, como vindas das estrelas mais iluminadas, em expressivas trocas de energias divinas sob a influência de Deus. A ordem do mundo espiritual superior era a de convergir as forças do bem para Nazaré. Legiões de espíritos angelicais espalhavam-se por todos os recantos da cidade, estimulando todos os reinos da natureza, e estes como que sorriam para Deus. Viam-se os pássaros cantando como nunca antes fora observado. Os peixes se mostravam à flor das águas, sem receio dos próprios pescadores. Os animais de todas as espécies demonstravam prazer em viver, mesmo sob o guante dos homens movidos pela ignorância. Todos procuravam a Galileia e a notícia corria, como o próprio ar, de que o povo daquela região se sentia feliz em todos os trabalhos, e alguns já profetizavam a vinda do Senhor àquelas paragens de Deus. Os templos estavam cada vez mais cheios de criaturas. Os sacerdotes sempre mais inspirados do que em outros lugares. Os céus davam a aparência de um sorriso constante e muitos sábios passaram a contemplar mais as estrelas e delas tirar anúncios esperançosos. Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer à carne e comandar um corpo físico como mãe do Divino Mestre. Luzes benfazejas atingiam as profundezas da terra, onde nascia o Rio Jordão, enriquecendo as águas com fluidos altamente sutis, de natureza divina, manifestando igualmente um clima de paz, até em Damasco, por ficar naquelas cercanias. Os enfermos estavam sentindo no ar algo que eles não compreendiam e eram tomados por grandes esperanças. Toda a Galileia estava numa profusão de luzes espirituais nunca antes concebida, e o espírito que havia de chamar-se Maria já se encontrava na atmosfera da Palestina, com um cortejo de outras almas iluminadas, com a missão grandiosa de amar. Quem viveu na época, quem sentiu de perto o que ora descrevemos, quem respirou aquela atmosfera iluminada pelo amor de Jesus, não poderá negar tal ambiente, embora muitos dos que viram a luz nela não tenham acreditado. E isso nos faz lembrar a fala posterior de Jesus, abre aspas, bem-aventurado é aquele que não vê e crê, fecha aspas. Não se acredita, na verdade, por argumentos, mas sim por maturidade. Já se passaram mais de 2000 anos e aquele ambiente de alegria pura
de um paraíso celestial foi desaparecendo, somente ficando a lembrança do Mestre e seus seguidores, o que já nos alegra muito e enche os nossos corações de esperança. A doutrina dos Espíritos tomou para si a responsabilidade de fazer voltar o ambiente do cristianismo primitivo, de despertar nos corações a mesma fé e o mesmo amor que os primeiros discípulos sustentavam como gema divina. Pela inimaginável quantidade dos mundos incontáveis, bailando nos espaços, pode-se deduzir o quanto Deus nos assiste por dar segurança a tudo que vive, desde os simples protozoários até os mais elevados espíritos que o ajudam na criação. Não existe na criação de Deus um lugar, por pequeno que seja, como um espaço que ocupa a ponta do menor alfinete, onde a vida não prolifere com todo o amparo que os céus podem dar. Isso é sublime, é a própria beleza exteriorizando os feitos do Senhor, enriquecendo a nossa felicidade. Já tivemos a sagrada oportunidade de verificar grupos de espíritos de alta categoria espiritual, comandados por entidade angelical, observando e ajudando na transmutação de um reino para outro, com o mais elevado carinho. As florestas estão cheias de entidades superiores, trabalhando nesse grande laboratório da natureza, seguindo as transformações passo a passo, sem jamais reclamarem desse labor demorado e paciente. Nos mares existe outra concentração de espíritos, operando em todos os sentidos. Assim, nos raios solares, no ar, tudo na vida merece a atenção especial de Deus, o seu amor intenso, dos homens dotados de raciocínio, que já alcançaram essa virtude maravilhosa de sorrir e de amar, de serem conscientes dos deveres. É que o Senhor iria se esquecer? Estamos vivendo no seu seio fecundo e nos alimentando dentro do seu coração. Maria de Nazaré é fração divina do amor de Deus, que desceu à terra para nos ajudar a crer na grande esperança. A sua vida é cheia de estuante beleza moral, capaz de nos ajudar a remover todas as nossas imperfeições. Quando um homem virtuoso é admirado, ao lado das qualidades superiores, ele ainda pode manifestar erros vergonhosos, incompatíveis com os seus próprios sentimentos do bem. No entanto, esse homem está caminhando para a perfeição, meta de todas as criaturas. A mãe de Jesus, porém, já estava em outra faixa de evolução, tendo sido por excelência escolhida, por ser espírito altamente evoluído, de pureza lirial, nos caminhos que percorrera como mulher e como mãe, como esposa e como filha, como irmã de todos os que lutam como estagiários na terra, em busca da conquista de si mesmos. Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao torvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres do seu reino a acompanharam desde a sua descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos no reino dos homens. E ela, no silêncio de sua candura, percebia o cortejo de elevadas entidades ao seu derredor e logo cientificou-se da sua missão na carne, junto àquele que é a luz do mundo, que ilumina todos os seres da terra. Foi decidido no mundo espiritual que Maria deveria descer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para sua grandiosa e honrosa missão. O Rio Jordão
divide a região ao meio, nascendo no Monte Hermon, a uns 3.000 metros acima do nível do mar, descendo como o Nilo, a fecundar as terras e desembocando no Mar Morto, abaixo do nível de todos os mares. A grande Palestina é banhada pelo Mediterrâneo, onde a visão das águas nos convida à meditação, se não ao êxtase. Cidades famosas se localizavam por toda a sua extensão, como Jope, Cesareia, Ptolemada, Tiro, Serepta, Sidom. E foi quase no centro da Palestina, na Galileia, que baixou a ave de luz. Nazaré, a cidade que lhe serviu de berço, fica ao lado do Monte Tabor, símbolo da força mediúnica fornecida pelo Divino Mestre. Nazaré, pequena aldeia não muito distante do lago de Genesaré, situada na Baixa Galileia, em lindo vale, cultivava oliveiras e figueiras, e ali as flores pareciam estar sendo cuidadas pelos deuses, pela sua formação e beleza. Tinha ainda uma fonte, onde todos buscavam água em vasilhas de barro requeimado para suas habitações, que mais tarde tomou o nome de Fonte da Virgem de Nazaré e que atraía muitos turistas, sendo alguns deles curados ao beber a água ou banhar-se com ela. Os nazarenos, de um modo geral, usavam cabelos compridos e eram de natureza mística. Os pais, por vezes, entregavam seus filhos, antes de nascerem, aos trabalhos do templo em Jerusalém, para que eles pudessem ser formados nos segredos da vida espiritual, junto aos grandes sacerdotes. Ali, a beleza existia em todas as criaturas. Era, por excelência, um ambiente espiritualizado. Era comum as famílias se visitarem mutuamente para a troca de experiências e narrações de fatos espirituais, assim como para falar sobre as profecias, despertando nos corações a esperança da grande promessa. Rasga-se nos céus de Nazaré o véu entre o mundo físico e o espiritual. Movimentam-se espíritos de alta envergadura, aventando ideias como que sementes de luz na atmosfera daquela cidade escolhida, para que pudesse tomar corpo tangível um espírito de alta hierarquia espiritual e trazer para os homens nova dimensão do amor de Deus. Nazaré, como simples nesga de terra, nas encostas dos extensos montes que a protegiam, estava predestinada a ser o centro de força espiritual, capaz de renovar e sustentar o mundo inteiro. A Palestina seria o berço onde o sol maior, o Messias prometido por todos os profetas que iluminaram o Oriente, em preparo para o Cristo de Deus fosse visível, iria transitar, deixando na sintetização do amor um pergaminho que acendeu e continua a acender as luzes de todos os corações. Um fenômeno cuja força se encontrava no ar, nas águas e nos raios do sol, foi registrado por todos os camponeses e sacerdotes. As plantações de Nazaré multiplicaram seus frutos. Os cachos de trigos, avivados como ouro, pendiam sem suportar os grãos em exuberância. Os tubérculos exigiam espaço para crescerem, a alegrar os agricultores, e as hortaliças desafiavam todas as regiões onde medravam as suas espécies. Os animais eram mais sensíveis, sem que as doenças os perseguissem. Os carneiros davam mais lã e as cabras mais leite. Os homens e mulheres estavam mais alegres e as crianças mais belas.
Dir-se-ia que as estrelas despejavam sobre a cidade abençoada uma claridade diferente e encantadora. As aves cortavam os espaços cantando o abstrato hino da alegria em louvor à natureza. Bandos de beija-flores pairavam nos ares, sem saber qual das flores lhes ofertava mais sabores. Jumentos corriam nas campinas, mostrando a força que a nutrição rica pelos alimentos manifestava no metabolismo animal. Os homens, tanto quanto as mulheres e crianças, encontravam no ar, pela respiração, um prazer indivisível, e os raios de sol eram mais ricos em substâncias desconhecidas, até mesmo pelos sábios. Toda a natureza estava como que em oração. A etiologia daquela força nos campos de Nazaré ninguém conhecia. No entanto, a intuição do povo mostrava que somente poderia ser um preparo para a vinda do Messias prometido e anunciado pelos profetas. E verdadeiramente o era. Se alguém tivesse olhos para ver, não acreditaria que o tempo e o espaço abriam os braços para a humanidade, como que em um milagre da vida. Milhares de espíritos, desde os mais elevados seres da espiritualidade maior, até os que se encontravam no reino da natureza, como almas primitivas, trabalhavam sob a ação de Deus, abrindo caminho de luz para o mestre dos mestres descer com o seu fulgurante cortejo, como sendo um sol se transportando para o chão áspero da terra e entre nós se fazendo homem. Toda a criação vivente sentia o aproximar da felicidade. Todo o esforço foi feito para que nascesse o Cristo na simplicidade da natureza. O casal de nobre porte se encontrava em sua simples residência consciente de suas promessas ante o mundo espiritual. O mundo se encontrava repleto de malfeitores, as guerras devastavam o Oriente, os maiores centros comerciais do mundo carregavam o peso do tributo exigido pelos dominadores. A escravidão se impunha e o sofrimento se alastrava. O coração oprimido chorava, e esse choro era, por assim dizer, um pedido de socorro ao mundo espiritual. Eles, os simples, os que mais sofriam, pressentiam algo de esperança na atmosfera e esperava que alguém viesse socorrê-los. Cristo estava vendo e ouvindo e atendia a todos com as suas possibilidades, sem que a lei fosse modificada, e como misericórdia, estava descendo de plano a plano, sem alterar as condições da sua estrutura de mensageiro de Deus. Tudo é feito dentro de um determinado espaço de tempo que a ordem nos pede. Era seu desejo vir pessoalmente, ouvir o choro e o ranger de dentes dos homens da terra, consolá-los frente a frente e instruí-los lado a lado. Sabia o que deveria ser feito para deixar a melhor lição. Por um espaço de tempo inimaginável, submeteu-se à operação de descida por amor a todas as criaturas do mundo, encarnadas e desencarnadas. Era o sol divino descendo à terra por caridade. Ele, a soma de todos os mestres, deixou o fulgor da sua residência de luz para caminhar com os homens nas trevas. Notavam-se 3 luminares da eternidade, trazendo com todo o carinho um espírito para revestir-se de carne e receber na terra o nome de Maria, que tomou por empréstimo do lugar que a recebeu com festas,
o cognome de Nazaré. Luzes circulavam o casebre, falanges de espíritos conscientes dos seus deveres diante da vida, que ainda transitavam como homens na pequena aldeia e nas circunvizinhanças, ajoelharam-se diante de tanta grandeza, orando de todos os modos que a sua evolução lhes concedia, curvando a cerviz pela força da humildade, reconhecendo e atendendo o anunciado dos clarins da eternidade. A cidade de Nazaré estava sendo visitada por viajores de variados planos. Tudo se agitou na estrutura da comunidade e a alegria dominou todos os corações. Maria, em espírito, adentrou o lar que deveria ser seu também, dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão nesse canto, próprio de uma ave de luz que estava deixando temporariamente o lar. Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos, firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade, que deverá descer à terra para que o céu se faça nos corações dos homens. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no peito, aspiro a ele, e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como libertador das criaturas, eu compartilho desta esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenho algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apagai-me. Ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher que nunca fugirá ao dever. Sei e sinto que estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo domina, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para essas 2 criaturas que me abrem a porta, harmonia nos corações e firmeza em seus ideais. E ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. Lágrimas desciam em suas faces, como se fosse uma mistura de cores vivas saindo do coração. A pequena residência do casal tornara-se um céu pela iluminação das estrelas espirituais que ali estavam. As 3 presenças angelicais
sorriam com o evento e as suas bocas eram como que holofotes, despejando claridades em todas as direções. Maria, inundada de luz, onde o azul celeste predominava, curvou o corpo espiritual e beijou o chão que faria parte do cenário de sua grande missão. Lá fora, um hino enchia o ar, dando glórias a Deus nas alturas. Palmas ressoavam em todos os rumos, faiscando luzes ao encontro das mãos fluídicas. A família escolhida tinha sido avisada pelos processos do sono. Eli e Ana, em desdobramento, foram levados a regiões espirituais altamente dignas e cientificados do nascimento de uma filha na programação da vinda do Messias. E eles, ajoelhados, ouviram o que vamos tentar reproduzir, embora a deficiência de linguagem seja um grande obstáculo. À frente dos dois apresentava-se a entidade Gabriel, portadora de todas as qualidades de mestre, revestido de intensa luz, em policromia que os sentidos não podem perceber, e falou-lhes com simplicidade na acústica de suas consciências. Meus filhos, é da lei que nunca devemos forçar as consciências, nem violentar os sentidos de quem quer que seja. Aqui estais para nos ouvir, mas podeis decidir de acordo com as vossas próprias vontades, sem a nossa interferência. Apenas vos convidamos para que possais ajudar na maior de todas as missões empreendidas na face da terra, a missão de cooperar com o Messias na difusão da boa nova do reino em favor de todas as criaturas. Gabriel estava inundado de luzes que faiscavam em todas as direções. Eli e sua companheira não suportavam as emoções. Tinham algumas noções do mundo espiritual por teorias e por intermédio de alguns pergaminhos. Todavia, daquela forma, nunca tinham imaginado estarem frente a frente com um representante dos céus e, principalmente, dando-lhes uma incumbência daquele porte. As lágrimas nublaram o entendimento de ambos. As duas almas, aos pés de Gabriel, na mais elevada emoção espiritual, olhavam uma para a outra em sinal de aquiescência e submissão ao convite dos céus. E Eli, com toda a doçura do coração, falou com humildade diante do ser, cuja presença, ao se tentar descrever, ofusca as letras da mais alta filosofia. Senhor, não temos qualidades para abraçar e nos revestirmos com tais compromissos que ora nos entregais. Por Deus, pedimos que nos ajudeis a suportar e a cumprir a missão que nos entregais, em nome daquele que é a luz de todos os continentes. Compadecei-vos de nós, bom anjo de Deus. Sei que não nos faltará boa vontade, tanto a mim quanto a minha companheira. O que tememos é a estrutura espiritual que nos falta alcançar. Contudo, confiamos no nosso Pai Celestial e em seus anjos, como em vós que nos ouves, para que possamos levar a bom termo os nossos deveres. Se é da vontade de Deus, que essa vontade se cumpra em nós, em favor de toda a humanidade. Aqui estamos como servos para vos obedecer ao que pudermos ditar, que cumpriremos, mesmo sendo preciso os maiores sacrifícios. Daremos toda a cobertura espiritual. Nas horas de dificuldades, podereis apelar para nós
que imediatamente estaremos a postos. Somos muitos na força do bem, para que a glória do Cristo seja uma realidade e para que Deus se faça presente e mais visível para todos os homens. Em vossos braços de paz, iremos depositar e assistir um espírito que, pela herança da carne, será a vossa filha do coração. Alma lapidada na força do amor, que já percorreu muitas pátrias e que conhece inúmeras estrelas. Esse espírito já sintetizou em si todas as virtudes conhecidas na terra e desce até ela para testificá-las, vivendo o amor nas suas irradiações mais altas, para que o Cristo de Deus tome corpo neste ambiente de luz. Não sejais fracos nas decisões, não vos esqueçais os deveres para com a filha que haverá de nascer, pela força do vosso amor. Ela é um anjo a revestir-se com a roupagem de carne. Tomai todas as providências para que ela não saia do ambiente da escola dos sentimentos elevados, porque o espírito, ao voltar ao ambiente terreno, perde grande parte da consciência e, com isso, pode tomar rumos opostos àquele programado. Dai-lhe boa formação desde os primeiros dias, mesmo antes de nascer, fazendo do lar uma igreja de Deus, onde a oração possa ser o primeiro alimento. Não vos descuidei do tesouro que recebereis para a glória da própria humanidade. Estaremos sempre ao lado dela, inspirando-a, alimentando-a e instruindo-a, para que o Cristo, por intermédio dela, encontre algo que se assemelhe ao céu. Ela será o símbolo de todas as mães, o roteiro de todas as mulheres e a inspiração para todos os deveres morais das mães do mundo. Sorrindo, Gabriel abençoou os 2 irmãos da terra, e esses acordaram em suave vibração de carinho e afeto, contando um ao outro os fatos da noite e constatando a identificação dos relatos. Criaram no lar um serão de conversações elevadas, onde todos os dias eram lidos os pergaminhos dos profetas, e principalmente os que anunciavam a vinda do Messias ao mundo para salvar todos os povos. A vida do casal mudou por completo, as conversações mudaram e os sentimentos deram novos rumos às suas atitudes. Não desejava o Senhor humilhar-se aos tutelados. Era um pastor que desejava estar no meio das ovelhas para que nenhuma se perdesse. Para tanto, um cortejo de almas puras desceria na frente, outras lado a lado com ele, e outras viriam depois da sua majestosa estada na terra. Não há condições de mencionar todas elas em um simples escrito como este, mas houve uma profusão de luzes nunca antes registrada na face do planeta.